Nós falamos na semana passada de casos suspeitos de varíola dos macacos aqui em Alagoas. Alguns desses casos foram descartados. Vamos ver com a Mônica Hermílio. A Secretaria do Estado da Saúde informou que dos 14 casos suspeitos da monkeypox, a varíola dos macacos, 4 já foram descartados. O médico infectologista Fernando Maia, que já está aqui com a gente, vai explicar. Doutor, os 4 descartados, você já sabe que doenças eram essas que se assemelhavam à varíola dos macacos? Não, ainda não, porque a lista do diagnóstico diferencial é grande, né? A gente faz diagnóstico diferencial da monkeypox, por exemplo, com varicela, que é a catapora, com herpes zoster, que é a forma localizada da varicela. A gente faz com piodermite, que é uma infecção bacteriana da pele, chikungunya, dengue, tem várias doenças. Então a gente precisa investigar várias outras para que se possa descartar o diagnóstico definitivo da monkeypox. 10 pacientes ainda permanecem em observação. Desses, quantos estão graves? Ainda existe um que permanece internado? Tem um paciente internado, nós estamos aguardando o resultado do exame e não tem nenhum paciente grave. Todos os pacientes estão em quadro estável, a grande maioria está em casa, está em isolamento domiciliar. E todos estão ainda aguardando exames, além do exame da monkeypox, estão aguardando também outros exames para que a gente possa chegar no diagnóstico definitivo de cada um deles. Doutor, é bem importante a gente frisar quais são os sintomas, né? Para que as pessoas possam ficar alerta, possam ficar atentas. Quais os sintomas da varíola dos macacos? O primeiro sintoma geralmente é febre, que o paciente tem. Essa febre dura 2, 3 dias e acompanhada de infartamento ganglionar, que é o aumento dos gânglios, principalmente no pescoço. E depois da febre, então, começa a aparecer as lesões de pele. As lesões aparecem todas ao mesmo tempo, de uma vez só. A maioria dos casos que a gente tem visto nesse surto, tanto na Europa, nos Estados Unidos, quanto aqui no Brasil, paciente que apresenta muito poucas lesões, a maioria apresenta até 5 lesões, uma boa parte deles, uma lesão só. Então, são poucas lesões de pele, parece uma bolha na pele. E é muito importante que quem estiver apresentando um quadro desse, é importante que procure o serviço de saúde para que a gente possa fazer o diagnóstico correto. Né? Numa situação como essa, quanto mais casos a gente diagnostica de forma correta e a gente pode, então, isolar esses pacientes, menos casos futuros nós vamos ter. Porque um paciente que a gente não faça diagnóstico, que não procure serviço, mas ele transmite igual aos outros. Então, ele vai provocar o aparecimento de outros casos. Por isso, a recomendação de fazer o diagnóstico e manter o isolamento correto para esses casos. Doutor, em um caso positivo, qual seria o tratamento? O tratamento, em princípio, é apenas isolar o paciente e fazer tratamento para os sintomas. Então, remédio para febre, remédio para dor e manter a pele limpa, basicamente. Apenas aqueles pacientes que têm a doença muito grave, por exemplo, paciente que já tem câncer, que já tem a AIDS, que não esteja tratando, ou paciente que seja transplantado, são pacientes que são imunodeprimidos, que têm diminuição da imunidade. Esses pacientes podem fazer forma grave. E aí esses têm medicação específica que a gente terá que pedir para o Ministério da Saúde comprar. A gente nem tem disponível aqui. Mas apenas nesses casos extremos, na grande maioria dos casos, o tratamento é apenas de sintomáticos e repouso e isolamento domiciliar. Muito importante também a gente lembrar a prevenção. Como é que a gente deve se prevenir para não contrair a monkeypox? Pronto, esse é o ponto mais importante agora. Então, como é que se pega a monkeypox? É contato direto com a pessoa, com o indivíduo doente, então que esteja com as lesões da pele. Então, é muito importante não ter contato, inclusive o contato sexual, é importante frisar. A pessoa não deve ter contato com essas pessoas. E lavar as mãos após ter contato, após abraçar outras pessoas, etc. É muito importante a higiene, lavar as mãos principalmente, e manter esse distanciamento social no caso num local com muita aglomeração, em que há pessoas que você não sabe se estão contaminadas ou não. Para nós, profissionais de saúde, nós vamos ter que usar máscara para atender, provavelmente gorro e luvas para examinar os pacientes, mas isso apenas para os profissionais de saúde. Importante dizer, já existe uma vacina contra a monkeypox, mas ela não está disponível ainda. Essa vacina é americana, existe uma outra vacina dinamarquesa que ainda não estão disponíveis. O Ministério da Saúde já sinalizou a intenção de comprar. Inicialmente, essa vacinação será para os profissionais de saúde e para os indivíduos imunodeprimidos. Não há necessidade, até o momento, de se fazer vacinação em massa contra a monkeypox. Doutor, muito obrigada pelas informações. E é isso. Distanciamento, mãos limpas, não ter contato com alguém que esteja com suspeita, e aí a gente vai evitando, enquanto ainda não se tem mais informações concretas a respeito da monkeypox. Da Gruta de Lourdes, Mônica Hermílio.
Portanto, semana passada, até sexta-feira, tínhamos 14 casos de investigação. Os resultados de 4 saíram, deu negativo, 10 seguem ainda sendo investigados.